Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denso Católico. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 12, versículos do 1 ao 8. E Jesus vem dar continuidade ao discurso, os ensinamentos sobre a misericórdia. Ontem nós vimos o Evangelho onde Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Ou seja, Jesus nos eleva à posição de salvos, né? Nos leva a participar da sua vida divina, podemos assim dizer, por meio de sua misericórdia, que deixa o céu e vem até nós. No Evangelho de hoje, Jesus vem censurar, criticar a hipocrisia dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei e de todo judaizante que hoje, nos dias atuais, tem se levantado também para querer fazer do cristianismo a religião do preceito pelo preceito. Esses judaizantes dos dias atuais, principalmente. O Evangelho diz assim: eu quero que você tenha um pouco de paciência sobre essa partilha de hoje, porque quero trazer luz para você a respeito do que deve ser a posição de um católico dentro daquilo que é os ensinamentos da igreja. O Evangelho diz assim: naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Então veja, eles, como é que eu posso dizer, viciados e até tomados por um falso zelo a respeito do repouso sabático, vêm falar para Jesus, censurar Jesus, porque os discípulos estão fazendo uma pequena colheita em dia de sábado e, segundo a lei, não se poderia fazer aquilo ali dia de sábado. Mas Jesus vai dizer, a respeito dessa ação dos apóstolos ao colher trigo. E ele usa faz uma lembrança daquilo que fez Davi, versículo 3. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Então Jesus traz dois exemplos para mostrar que os seus apóstolos não estavam violando o repouso sabático e principalmente para mostrar que a misericórdia se sobrepõe, ao repouso sabático, ou seja, ao legalismo. Primeiro ele dá o exemplo de Davi, que sendo perseguido entra no templo e come, se alimenta de um pão, que era o pão, os pães da oferenda, que somente aos sacerdotes era permitido comer. Somente. Mas Davi e os seus companheiros comeram. E Jesus vai dizer que eles não contraíram diante de Deus culpa alguma por terem feito isso. Exatamente porque eles estavam com fome. E Jesus vai dizer assim: vocês ficam com a hipocrisia de que as pessoas estão quebrando o repouso sabático, desrespeitando o repouso sabático, quando na verdade vocês deveriam olhar para o templo. Porque nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Por quê? Porque durante o repouso sabático, ou seja, em dia de sábado, os sacerdotes faziam as oferendas no templo. Trabalhavam, executavam as tarefas braçais para que o culto fosse estabelecido diante de Deus. E aqui eu não vou trazer um texto, eu não me lembro o versículo agora, confesso, mas
posso deixar na descrição do vídeo. Existe um versículo nas Escrituras que vai dizer que Deus abomina o culto e a guarda do sábado, porque as pessoas estavam prestando um culto hipócrita, um culto de meras palavras, um culto de mera aparência. E é por isso que Jesus vai dizer: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Do que adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando? Então, os apóstolos não violavam o sábado quando colheram no sábado. Por quê? Veja o que diz Deuteronômio, o chamado livro da lei, no capítulo 23, a partir do versículo 25. Vai dizer assim: quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer livremente quantas uvas quiseres, mas não as levarás contigo em tua cesta. Ou seja, eles poderiam entrar numa vinha e chupar uva o quanto fosse necessário para saciar a sua fome. Só não poderiam carregar nos cestos, porque isso seria trabalhar num dia de sábado e poderia ser aí quebrado a lei. O outro exemplo está no versículo 26, que foi o que os apóstolos de Cristo fizeram no evangelho de hoje. Quando entrares na seara de trigo do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás a foice. Por quê? Porque com a mão era uma necessidade de um alimento ali rápido, naquele horário, para saciar a fome que ele sentia. E é exatamente isso que os discípulos de Cristo fizeram no versículo 1. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação de trigo, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Então eles poderiam fazer, a lei permitia que eles fizessem isso, contanto que fosse para saciar a fome deles naquele momento, contanto que fosse para saciar a fome e não para amarrar feixes e carregar sobre os ombros. Ou seja, é aqui que entra a fala definitiva do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para o dia de hoje. Versículo 6, Jesus vai dizer: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive ele vai dizer que ele é o templo. Ele diz: vocês estão aí abestalhados, né? Claro que Jesus não usou essa palavra, e a palavra aqui não é pejorativa, não é um palavrão, mas é uma maneira de dizer: vocês estão aí abobados, né? Bobos, olhando a beleza do templo, e isso não ficará pedra sobre pedra, porque tudo será destruído. E Jesus diz: eu o destruirei e o reconstruirei em 3 dias. E os fariseus vão dizer: olha, se gastou mais de 50 anos para construir esse templo, como é que tu vens dizer que destruirás e reconstruirás ele em 3 dias? E São João vai dizer: eles não compreenderam que ele falava do seu próprio corpo. Ou seja, Jesus é maior do que o templo. O seu corpo é o novo templo. E a glória da segunda casa, que é Jesus Cristo, o templo de Deus, que veio habitar, que veio até nós para que nós habitássemos com ele em sua tenda, né? Deus armou a sua tenda, né? Jesus Cristo, no meio de nós, para que nós habitássemos com ele. Então, Jesus é o novo templo e é maior do que o templo que os judeus tanto veneravam. E Jesus vai dizer: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. E, versículo 7, ele diz: se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenados os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E por que Jesus vai dizer isso? Veja, no capítulo 23 de São Mateus, e versículo 23 e 24, Jesus censura os fariseus, os mestres da lei, né?
aqueles que tinham conhecimento da Torá, exatamente porque cumpriam a lei legalística, né, de uma forma legalista, mas não exerciam a misericórdia, que é o ponto crucial do evangelho de hoje. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. Veja o que diz Jesus censurando os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagai o dízimo da hortelã, do endro ou do coentro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar: a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o resto. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. É assim que essa gente judaizante age, nos dias atuais principalmente. Eles coam um mosquito e engolem um camelo. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que na grande maioria, não estou falando de todos, mas na grande maioria destes judaizantes que foram condenados pelos apóstolos e pelos pais da igreja, logo no período em que a igreja nascia, esses judaizantes devem ser ressachados, devem ser confrontados nas suas hipocrisias, no seu legalismo, porque infelizmente são aquilo que Jesus diz, guias cegos, são guias cegos. E Jesus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Por isso, Jesus vai dizer, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Por isso nós precisamos compreender e aprendermos do próprio Cristo que misericórdia é o que Ele quer e não sacrifício de tolo, legalista e infames. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude com a sua graça, que Deus traga sobre nós, por meio do seu Filho Jesus, as graças necessárias para compreendermos a necessidade de vivermos aquilo que Cristo exige de nós, porque Ele mesmo foi quem nos ensinou. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.